E aí, meus abençoados, tudo bem com vocês? Continuando para a segunda parte da aula sobre agropecuária europeia, mas, como eu disse, agora essa parte é bem tranquila porque é a parte sobre as produções, tá? Não tem segredo. A gente deve, primeiro e antes de tudo, lembrar que a Europa ela tem duas grandes zonas climáticas para a agricultura, né? A gente tem a região temperada, que é na parte mais ao norte da Europa, né? Por exemplo, como a gente enxerga nesta imagem aqui na França, seria mais ou menos essa parcela ao norte aqui. Deixa eu mudar a cor rapidinho. Seria essa parcela mais ao norte aqui da França, tá? Então aqui a gente tem a região da zona temperada, que é uma das principais áreas agrícolas europeias, e a gente tem mais na porção sul a região da Europa mediterrânea. Isso é um padrãozinho, certo? Independente de onde nós estejamos, a gente sempre vai ter essa divisãozinha entre a Europa mediterrânea e a Europa temperada. Na Europa temperada, eu tenho um clima mais ameno, né? Eu tenho temperaturas mais baixas, né, no inverno, na primavera, no outono, enfim. E o que acaba acontecendo é que esse tipo climático, um pouquinho mais frio, garante uma elevada produção de cereais, né? O clima é favorável à produção de cereais, como trigo, cevada, centeio, certo? E, como a gente pode observar aqui neste mapinha da França, a gente tem nessa área do clima temperado, tá? Só vou pegar aqui a legenda para ficar mais claro, né? A gente tem a agricultura mediterrânea aqui no sul, né, nas margens do mar Mediterrâneo, mas percebam que no norte a gente tem aqui, ó, pastos e agricultura, né, de cor mais escura, e a presença de cereais mais ao norte, nessa região de clima mais temperado, como eu disse. Nós temos produções de milho também, em boa parte da França de clima mais temperado, tá? Embora nós encontremos também grandes produções de uvas para a produção de vinho, certo? E o que é legal falar, dentro dessa regiãozinha da Europa temperada, a gente também tem grande quantidade de produções de beterraba açucareira. Então, na Europa, de modo geral, a gente pode dizer, independente do tipo climático, que eu tenho grandes produções de cereais, trigo, cevada, centeio, eu tenho produção de grãos, como o milho, certo? Eu tenho a beterraba açucareira, eu tenho produções de batata e também de uvas vinícolas. Então, essa é a base da produção rural europeia. A gente vai perceber que não vai ser muito diferente disso, tá? Enfim, na região temperada, então, nós temos a produção de cereais e beterraba. Já na regiãozinha mediterrânea, mais ao sul, né, a gente tem o predomínio. Ficou feio aqui, deixa eu apagar e fazer de novo. Eu tenho o predomínio de uma produção de uvas vinícolas, né? Produção mediterrânea, famosa por suas frutas cítricas, tomate, uva, enfim. Certo? E a pecuária que se desenvolve na França em específico é a pecuária bovina para a produção de laticínios e também a presença de suínos, daí é para corte, né? Para consumo da carne, tá? Então a França é um país que se destaca na produção agropecuária, assim como os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, certo? Embora estes dois países eles estejam modernizando a sua agricultura, eles têm uma produtividade menor do que a França, por exemplo, do que a Itália, do que o Reino Unido, porque eles são menos mecanizados, né? Tanto Espanha quanto Portugal, eles têm uma menor mecanização, embora o PAC, Programa Agrícola Comum, tenha dado uma força para o desenvolvimento na região, tá? Estes dois países têm um clima mais mediterrâneo, como a gente pode observar, né? O rosinha é o que predomina, então é agricultura mediterrânea, com destaque para a produção de azeitonas, para a produção de óleos, enfim, da própria azeitona, certo? Em toda a região mediterrânea, tanto em Portugal quanto Espanha. Produção de uvas vinícolas, beterraba açucareira também, presença de árvores frutíferas, daí a gente tem uma produção de fruticultura, tá? Principalmente as frutas cítricas, e claro, a pecuária acaba se destacando também a produção de suínos e ovinos, apesar de que a gente tem na Espanha
né? Principalmente na faixa mais norte da Espanha, a gente tem uma grande concentração de bovinos também. Então a pecuária ela é mais diversificada do que na França, né? Porque eu tenho ovinos, suínos e caprinos, tá? Desculpa, ovinos, suínos e bovinos. E, de modo geral, eu tenho produção basicamente de frutas, né? Eu não tenho produções tão grandes de cereais como é na França. Tá? Portugal, por exemplo, quase não produz cereais. Quem produz cereais é mais na faixa norte da Espanha, né? De clima mais próximo ao clima temperado, né? Então, cereais, lembrando, clima temperado. Espanha e Portugal, um clima mais mediterrâneo. O que vai destacar mesmo são as frutas cítricas, ok? Saindo da Península Ibérica, a gente precisa destacar, né, que a Itália e a Grécia também estão no clima mediterrâneo, consequentemente, grandes produções de azeitona, né, olivas e de vinhas para a produção de uvas, né? O Reino Unido tem um clima mais frio, então é propício para o desenvolvimento da pecuária de ovinos, por conta da lã também, né, da produção têxtil, que foi muito forte para a Revolução Industrial dentro da região. Laticínios, né, os famosos laticínios, as vacas holandesas famosas, né, que são nos Países Baixos, então eu tenho muitos derivados de leite nos Países Baixos, Holanda, né, o famoso chocolate ao leite belga e suíço. A Dinamarca também tem uma grande produção de leite, lembrando, bovino para laticínio é a produção de leite e derivados, tá? A Ucrânia e a Rússia, que tem aquele solo muito fértil que a gente falou, que é o chernossolo, eu vou ter uma grande produção de trigo, beterraba e girassol. A Alemanha tem um destaque bastante grande também. É um clima tipicamente temperado, então eu tenho grande produção de cereais. E, é claro, daí a gente enxerga que na Alemanha eu tenho produção de batata e suínos. Aí a gente pega a base alimentar típica da Alemanha, né? Muita carne de porco e batata. Então essa produção agrícola e pecuária da Alemanha reflete diretamente nas suas comidinhas, né? Nas suas comidas típicas. Certo? E o mesmo acaba acontecendo em outros países, né? No Reino Unido, a gente tem, no Reino Unido, por ser um conjunto de ilhas também, a pesca é muito favorecida, certo? Então o consumo de peixe é muito grande no Reino Unido, principalmente nas partes mais ao norte. Enfim, então a gente tem grandes produções e, como eu disse, era curtinho, é só isso. E, para a gente destacar, os grandes produtores agrícolas da Europa são, né, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália e, obviamente, né, os países da Península Ibérica e a França. Certo? É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Como eu falei, o vídeo é bem curtinho hoje. É isso. É nóis. Se cuida. Tchau.